Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Olha pessoal, tem muita gente participando do canal de Educação e deixando comentários. Eu tenho lido todos eles e tem, óbvio, a grande maioria aí, né, que participa do canal de Educação a favor do posicionamento, né, do canal de Educação em relação aos posicionamentos do governador Romeu Zema quando o assunto é licença de tratamento de saúde para os servidores contratados no estado de Minas Gerais. Claro que a gente tem um ou outro comentário aí, né? Gente que discorda, que diz que o governador sim está pagando piso, sim, que o governador está fazendo um grande trabalho para a educação, melhor fez, né, para a educação, deixou aí vice, né, Matheus Simões. Agora, atualmente, o governador é temporário de Minas Gerais até, vamos ficar aí até provavelmente dezembro, né? Janeiro, deve assumir um outro governador, aí a gente sabe que muita coisa pode mudar a partir de então. Fato é que nós teremos em breve, gente, parece no dia 13, quinta-feira, o que nós chamamos de um grande alerta para os professores. É interessante essa reunião, porque ela contará com a participação e já confirmaram presença aí. Bom, isso aí são os dados na Meta 18, a deputada Beatriz Cerqueira, na última quinta-feira, apresentou esses dados, um percentual de 25% mínimo aí utilizados nos recursos, mas há quem divirja aí dessas informações, tá, gente? Porque, segundo o Diego do Diese, ele tem aí algumas informações para passar. O governo do estado, a princípio, deixou de investir em Minas Gerais 8 bilhões de reais. Nós assistimos na última audiência aí na Assembleia Legislativa. Hoje o canal de Educação, ele vai falar um pouquinho, gente, sobre essa questão que é do Trilhas do Futuro. Esse programa é criado aí pelo governo de Minas. É preciso deixar claro que foi um programa criado, de fato, pelo governador do estado. É um programa que permite que servidores, tanto efetivo quanto designado, no primeiro momento foi efetivo, depois designado, participassem de curso de formação, tanto de pós-graduação, lato sensu, aí no caso especialização, quanto estrito sensu, mestrado e doutorado. Mas a questão que está sendo discutida aqui nesse momento, gente, é os problemas que estão sendo enfrentados pelos profissionais da educação básica, e esses problemas são relacionados ao direito de afastamento para participação nesses cursos de aperfeiçoamento profissional. Eu já falei aqui da pós-graduação lato sensu, especialização MBA, e estrito sensu, mestrado e doutorado, bem como para discutir os critérios para participação nos cursos ofertados pelo programa Trilhas do Futuro Educadores, da Secretaria de Estado de Educação. Baita de um programa. Parabéns à Secretaria por ter criado esse programa, né, de incentivo, de capacitação. E como eu mesmo disse, essa audiência, gente, ela vai contar com a participação de muita gente, né? Então nós temos o convidado, o atual secretário de Educação, Gustavo Oliveira Braga de Souza. Nós temos a Silva Caroline, que é secretária de Estado de Planejamento e Gestão, não sei se confirmou presença aí, mas estão confirmados a presença aí da professora Eliana Soares, da Escola Estadual Fernando Otávio, da Ericélia Stefânia, né, que é professora de Educação Básica da Escola Estadual professora Maria de Magalhães Pinto, da Estela da Silva Leonardo, que é da Escola Estadual Professor Raimundo Ferreira, o Fernando Antônio, Escola Estadual Cândido Portinari, professor de Educação Básica, tá, gente? Outro professor aqui, que é o Juliette Sebastião, que é da Escola Estadual Dr. José Maria Lobato e professor na Escola Estadual Mário Campos e Silva. O Kesley Alves, que é professor de Educação Básica da Escola Estadual Firmino Costa, confirmado também. A Laís Sileri, professor de Educação Básica da Escola Estadual Dona Maanda Pinheiro Sena, professora da Escola Estadual Governador Valadares. Leandro Mateus, que é o professor da Escola Estadual Padre Lauro. A Marilene Lisboa, professora da Escola Estadual Narcisa da Chagas Santos. Que bacana, né? Essa é uma audiência muito produtiva. A Otávia Vieira, que é professora da Escola Estadual Isa Moraes Freitas, né? A Paula Gouveia, que é da Escola Estadual Anita Brina. Sabrina Perpétuo, que é da Escola Estadual Presidente Itamar Franco. A professora de Educação Básica, Silvia Pereira Souto, já confirmou presença também, né? E a Jaqueline Silva Correia, confirmada aqui junto com Luciano Jorge
e com Eduardo Salles de Oliveira Barra, esse professor titular do Departamento de Filosofia e coordenador nacional do mestrado profissional de Filosofia da Prof. Filo, Universidade Federal do Paraná. Parabéns aí para quem confirmou presença nessa importante audiência que tem, quero repetir mais uma vez, o objetivo de discutir os problemas enfrentados pelos profissionais da educação básica relacionados ao direito de afastamento para participação nos cursos de aperfeiçoamento profissional de pós-graduação. Você tem interesse em fazer pós-graduação lato sensu ou estrito sensu, gente? É o programa Trilhas do Futuro, Educadores da Secretaria de Estado de Educação. Eles lançam lá os editais. Aliás, seria muito bom se a Secretaria pudesse discutir como que isso acontece na prática, como que funciona esses convites, os editais, enfim, né, gente? E maravilha, maravilha, é assim que tem que ser, correta aí. Bom, eu quero mudar um pouquinho de assunto, porque as escolas leiloadas pelo governo, elas não demandam interferência privada, tá, gente? Avalia a deputada Beatriz Cerqueira, que participou de várias visitas. Hoje, por exemplo, ela esteve na Escola Estadual Maria Luísa Miranda Bass, que é uma escola que é referência de estrutura e ensino entre as escolas estaduais de BH. O governo escolheu escolas bem estruturadas para que o fundo de investimento não tenha trabalho. Essa que foi a tese apresentada pela deputada Beatriz Cerqueira, em relação à parceria público-privada, objeto da Concorrência Internacional 01/2026 e da deputada Beatriz Cerqueira. E teria sido, mais uma vez, comprovada em uma visita técnica da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, exatamente hoje, quando estou gravando esse vídeo, 11/5/2026. A comitiva, gente, ela percorreu as dependências de duas instituições de ensino em Belo Horizonte, que é a Escola Estadual Donato Werneck de Freitas, bairro Mineslândia, e a Escola Estadual Maria Luísa Miranda Bass, Planalto. A agenda parlamentar compõe uma série de visitas a 95 escolas, alvo do projeto de concessão. Essa licitação, gente, ela prevê repassar ao Fundo de Investimentos IG4, em parceria com o BTG Pactual, a gestão e a operação de serviços de limpeza, vigilância, obra de modernização e conservação das unidades de ensino pelo prazo de 25 anos. Nós vimos isso porque o Tarcísio de Freitas, né, Tarcísio, ele participou na última audiência e, aliás, defendeu, enquanto membro do governo, muito, né, essa ação. Então lá foi cobrado, nós tivemos audiência, o canal da Educação já fez vários vídeos comentando o assunto. Tem uma fala da deputada Beatriz Cerqueira que ela vai dizer que é uma situação escandalosa e as nossas visitas têm demonstrado que esse não era um leilão necessário. Quer dizer, nós tínhamos muito mais escolas que poderiam ser contempladas, que de fato, a verdade, não precisava de nada disso, né? O governo, ele é o governo de entregar, adora entregar as escolas para que outros possam administrar. E para aqueles que ficam aí saudando o governo Romeu Zema, porque todo mundo tem seu governador de estimação, tem problema nenhum, ou seu predileto politicamente, eu quero dizer o seguinte: quem quiser discutir educação, um canal de educação, eu estou livre para conversar, não tem problema nenhum. Vocês estão vendo aí a deputada Beatriz Cerqueira, quando ela encerra aí a sua fala, né, gente? E, enfim, eu quero dizer para todos vocês que a situação, ela não está fácil. Basta lembrar, né, que ontem nós fizemos alguns vídeos comentando sobre falas do governador lá no Canal Livre, na Band. Essas falas repercutiram muito negativamente e há quem defenda uma situação como essa. Mas não tem problema não, porque tudo que a gente fala, nós temos como argumentar e nós temos como provar. Várias audiências, isso não é coisa de partido político, isso é coisa de esquerda contra direita, é a realidade da educação. É preciso deixar claro que nós defendemos a educação transformadora, a educação de qualidade, e que para ela realmente acontecer, precisa de valorizar, né, quem está dentro da escola, o professor. Eu quero contar para vocês um fato que aconteceu nesse governo de Romeu Zema, logo no início do seu governo, quando ele quis entregar algumas escolas, 3 escolas OS para OS, organizações sociais. Acho que as pessoas, elas têm uma memória curta ou elas não lembram
da situação, mas eu vou contar para vocês. Eu citei aqui o exemplo do programa cívico-militar, né, que ele mexe com todo mundo, porque é óbvio que quem entende do mundo, entende da realidade pela qual nós vivemos, essa realidade que nós estamos inseridos, uma realidade de grande impacto social, de uma violência, infelizmente, que tem acontecido em todos os campos da sociedade, né? E a gente vê essa violência, inclusive, dentro da escola. E quem é que seria louco de dizer que é contra um programa cívico-militar cujo objetivo é colocar segurança na instituição de ensino? Se fosse um programa para trazer segurança para as escolas, eu aplaudiria de pé, com todas as letras. Mas as pessoas precisam entender, de uma forma ou de outra, que este programa cívico-militar empreendido pelo governo de Minas não é a representação, gente, do Colégio Tiradentes. Não é o Colégio Tiradentes, onde nós temos lá militares, policiais militares, comandante, o diretor da escola é alguém do comando. Não, gente. Vocês precisam de entender a verdade dos fatos, o que está por trás disso aí. Bom, eu não estou aqui para discutir programa cívico-militar, mas como eu acabei de lembrar a vocês, eu queria contar um caso que aconteceu logo no início do governo de Romeu Zema, quando ele criou essa parceria com as OS, essa parceria entre aspas, né? Porque essa aí do fundo de investimento, vocês já sabem que vão ser 22 milhões de reais por mês se a escola efetivamente, provavelmente não fizer nada. Quer dizer, se o fundo de investimento, na verdade, não fizer nada, né? Elas vão continuar recebendo aí pelo menos 10, 15 milhões de reais. E a deputada Beatriz Cerqueira desmascarou também uma outra perversidade, que é quando diz que não vai interferir no pedagógico, quando ela provou que no caso das escolas tiverem um resultado positivo pedagogicamente, que elas vão ter mais um adicional de 1 milhão de reais. 1 milhão e 100 mil, 1 milhão e 200 mil, mais ou menos, né, gente? É muito dinheiro. E aí, sabendo que vai receber mais 1 milhão e não vai ter pressão para o pedagógico, claro que vai ter interferência sim. Mas volto agora pela última vez na tese que eu comecei lá no início do vídeo, quando eu citei, por exemplo, a situação de 3 escolas, uma que é a Maria de Resende aqui no bairro Enseado das Garças, na Pampulha, outra que é uma de Sabará, e outra que é o Francisco Menezes, escolas piloto, né, desse programa de entrega das instituições de ensino para as organizações sociais. Sabe o que o governador fez, gente? E não tem como concordar com isso, pessoal. Não tem como concordar. É o mesmo que aconteceu com o programa Mãos Dadas, né? Mãos Dadas com a prefeitura. Por quê? Ele entregou o prédio público para as OS. E o mais lamentável de tudo isso é que os servidores contratados perderam seus empregos, tá certo? E os professores efetivos foram convidados a se retirar da escola. Como que eu posso aplaudir uma decisão como essa, que é uma decisão política, a gente entende, mas como que eu vou incentivar um programa como esse, né, Somar, né, que, na verdade, não conta com o seu recurso humano mais importante. Ou seja, para que possa funcionar, eu tenho que tirar os profissionais da instituição de ensino. Eu dou o prédio público, eu dou todas a infraestrutura da instituição de ensino, fica lá um gestor, um diretor, entra a OS e sai todo mundo, praticamente todo mundo, removido. Então foram todos removidos com a maior falta de clareza, transparência e respeito para outras instituições de ensino. Eu estou falando isso porque eu vi e conversei com diversos trabalhadores que, atuando nessas instituições de ensino, foram, entre aspas, forçados a deixar a instituição de ensino. Então, não tem como a gente acreditar, ou mesmo acreditar, numa política
de governo como essa que não acredita no seu professor. E para fazer uma mudança, né, para buscar resultados, ele precisa primeiro de contratar uma OS, garantindo a manutenção de recursos, a exemplo do que está acontecendo agora com 95 escolas em Minas Gerais, das 3.400 escolas, representando nem 3% das escolas que nós temos hoje em Minas Gerais, entretanto, mas que causa uma grande precarização, né, principalmente quando a gente se refere à mão de obra, ao trabalho dos recursos humanos, ao trabalho desses profissionais que atuam nessas instituições de ensino. Então, exemplo do que aconteceu lá atrás, com o projeto piloto feito dessas 3 escolas, Sabará, Francisco Menezes e Maria de Resende, né, eu gostaria de dizer que eles praticamente não contaram com o efetivo que estava lá, de pessoal, e da mesma forma, essas 95 instituições de ensino, já foi dito aqui pela deputada, essas instituições também terão os seus recursos humanos, porque poderá ficar, então vai ficar. E ontem, nessa semana, a deputada descobriu o número, né? Porque pediu o Silas lá, interrompeu a reunião e cobrou do Silas uma posição mais coerente, de acordo com o edital, porque ela estudou para falar, ela leu o edital, ela estudou ponto a ponto, palavra por palavra, e ela sabia que por trás desse poderá manter, não vai manter nada. Então são 1.936 ou 34 auxiliares de serviço de educação básica que poderão perder os seus empregos. Essa que é a grande questão. Então, qualquer política que tenha o objetivo de manter um prédio público, entregar para a rede municipal toda a infraestrutura, né, todo o maquinário, todo o prédio, a história para o município, ou mesmo para o MOES, ou para a organização social, e não contar com o seu efetivo, com o seu pessoal efetivo que está ali, para mim não serve. Então, pessoal, encerro o vídeo aqui fazendo essa reflexão com vocês, né? Vai resolver o programa cívico-militar nas escolas? Vai resolver igual resolveu as OS? Vai resolver igual está resolvendo essas 95 escolas? Olha, gente, governar para entregar para outras pessoas administrarem, realmente, aí fica bem complicado. E o canal da Educação disse algo para vocês no vídeo de ontem, que eu gostaria de repetir. Se a Secretaria de Educação foi tão boa assim, por que eles tiveram 4 secretários de Educação? Isso é a prova de que a Secretaria não emplacou, não caminhou e continua desgovernada desde que quando começou. Essa que é a grande questão aí. Não pegou 4 secretários de Educação. Essa é a prova mais do que notória de que esse projeto educacional para Minas Gerais, ele não funcionou. Nem na escolha do secretário e nem na implantação dos programas de governo. E para isso é preciso inventar, não é nem reinventar a educação, é inventar, entregando os nossos prédios e as nossas escolas para gente de fora. Desse jeito não dá para ficar.